Um, dois, três, gravando. O assunto de hoje é um fenômeno chamado Oil Rooms. Já invadiram a Ásia, estão invadindo a América e também o Brasil. A gente depois disso ainda vai ter dicas culturais e dicas profissionais aí pro pessoal. Então tá bom, fiquem conosco. Depois das 6 está começando agora. Bom, e o tema de hoje? Oil Rooms. Né? Oil é uma sensação, né? Surreal, assim. Quando a gente começa a procurar a origem de tudo isso, é mais incrível ainda, né? Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta antes de falar do Oil Room. Você você anda muito pelo Brasil, né? Você viaja bastante. Qual é a tua impressão dos hotéis 2 estrelas pelo Brasil? Em que sentido? De qualidade, de profissionalismo? Como cliente, você se hospedar no hotel 2 estrelas aí pelo interior do Brasil, qual é a sua impressão? Eu acho a coisa que tá mais do mesmo, né? Tem muitos. O grande lance da hotelaria independente, principalmente, é a sua autenticidade, a sua personalidade própria, e eu tenho notado um pouco de mais do mesmo. Eu acho que, assim, na grande maioria das vezes, é uma experiência quase que causa medo. Em que sentido? Não, em todos os sentidos, nos sentidos mais básicos. Quando a gente estuda hotelaria, os elementos mais básicos, né, que a gente tem que fornecer ao cliente, na experiência do cliente, é segurança e limpeza. Limpeza, as duas principais. E aí é principalmente num país como o Brasil, que tem questões aí, percepções em relação à falta de segurança, eu acho que o item segurança é um item fundamental. E os hotéis 2 estrelas no Brasil são absolutamente abomináveis em termos de fornecer segurança, limpeza, lençol, enfim, aquelas coisas básicas da hotelaria que a gente aprende na escola. Essa é a impressão que eu tenho, né? E esse é o sentimento. Eu me lembro que quando a gente estava lançando o Ibis no Brasil, há 10 ou 12 anos atrás, era essa mesma sensação que os clientes tinham, que a gente fazia pesquisa com os clientes dos hotéis 3 estrelas, falando hotéis 2 estrelas. São aqueles hotéis que estão até mesmo... super budget. Super budget, abaixo do radar de qualquer rede, de qualquer marca de hotel, onde quer que está fora do padrão, que não consegue se enquadrar no padrão de uma rede. Exatamente. E eu acho que o Ibis ele trouxe, vamos dizer, esse upgrade para a categoria 3 estrelas. Né? Sem dúvida. Foi uma revolução na época. Uma revolução, e eles mexeram com efetivamente a percepção do cliente. O cliente passou a ser ainda mais exigente quando se hospeda no hotel 3 estrelas e fez com que os hoteleiros 3 estrelas que recebiam hotéis Ibis na sua cidade também se preparassem, se transformassem. Bom, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a revolução do Oil é exatamente dentro do segmento que está nesse nicho, abaixo do radar das grandes redes, o segmento 2 estrelas. Tudo começou na Índia. Aliás, o nome, consegue falar o nome do moço? Ritesh Agarwal, Ritesh Agarwal, não sei como é que se pronuncia. Ritesh Agarwal, acho que Ritesh na Índia, acho que um dos nossos ouvintes ou os nossos telespectadores pode confirmar. Ritesh na Índia é igual José, né? Não sabia, não. Eu conheço uns 4 ou 5 Riteshs. Mas o Ritesh Agarwal é impressionante. Ele tem 25 anos de idade, ele começou a empresa dele, a Oil, há 4 anos atrás, e ele, justamente como cliente, ele tinha essa percepção de que os hotéis na Índia, pequenos hotéis, os hotéis 2 estrelas na Índia, eram experiências terríveis, do ponto de vista do cliente, em termos de oferecer o básico e o imprescindível para qualquer hóspede que se hospeda num determinado hotel. Então, ele trouxe essa ideia de transformar esses hotéis 2 estrelas com uma standardização mínima daquilo que o cliente considera importante na sua hospedagem. O que o cliente considera importante? É segurança,
e aí a limpeza diz respeito não só aos aspectos, né, da limpeza em si do apartamento ou do hotel, mas lençóis limpos, toalhas limpas, né, etc. E um toque de design. Então, ele implementou, em cima desse conceito que é básico para o cliente, um pouco da contemporaneidade da hotelaria, que é o design. Então, esse foi o primeiro grande elemento revolucionário da Oi. O segundo elemento revolucionário da Oi foi de dizer para o próprio hoteleiro, olha, nós ajudamos você na sua gestão e na sua performance administrativa do seu hotel. Então, eles desenvolveram um PMS próprio, que permite tudo dentro do cloud, que permite que o próprio hoteleiro gerencie melhor o seu fluxo de caixa, gerencie melhor os seus sistemas de entrada e de saída de hóspedes, check-in, check-out, etc. Então, os processos estão muito simplificados, né? Isso facilita muito. Dentro de um componente tecnológico absolutamente simples de ser utilizado. Segunda revolução. Terceiro componente revolucionário. Eles ofereceram financiamento para que aquele hoteleiro pudesse aplicar os estándares que a marca Oil Room exigem. Então, olha, você quer dinheiro, eu coloco o dinheiro no seu empreendimento para fazer isso, para trocar o lençol, para trabalhar os elementos visuais um pouco melhor, a fachada, etc. e tal, então está aqui o dinheiro. É isso aí. Outro elemento revolucionário, eles disseram o seguinte, eles desenvolveram uma técnica, vamos dizer, de retrofit, que ele consegue transformar o hotel em 14 dias. Esse é o compromisso contratual que ele tem, que em 14 dias ele consegue transformar aquele hotel de 2 estrelas no hotel dentro dos standards de experiência Oi. E a última revolução deles, 100% das reservas são, 90% das reservas estão dentro da própria plataforma de distribuição deles, dentro do próprio aplicativo, isso é dentro do próprio site, né? É. E aí eles entraram com isso, Gabi, com essa promessa de valor, dizendo, hóspede, você vai encontrar algo limpo e seguro, estandartizado dentro do padrão Oi. Proprietário, você vai encontrar um sistema operacional que é fácil de ser utilizado, você vai ter dinheiro para reformar aquilo que eu acho importante para você reformar. E, por último, eu garanto que eu garanto 70% de ocupação e um incremento de RevPAR da ordem de 30%. Então, eles têm um compromisso também na performance. Né? Sim. Então viraram isso, Gabi. Hoje eles são uma empresa que tem aproximadamente 18 mil hotéis filiados a eles, com quase 500 mil apartamentos. E entraram na Inglaterra, são líderes, são a maior rede de hotéis hoje do sudeste da Ásia, não só mais na Índia. Estão nos Estados Unidos e recentemente a gente teve a notícia de que estão chegando no Brasil, já com 10 contratos. Sim, né? Já tem com 10 contratos em São Paulo, escritório aberto em Belo Horizonte, oficialmente, já com um CEO, um ex-Uber. O General Manager da Uber que entrou, né? Da Uber. E assim, você vê números, é um negócio surreal. Eu estava vendo que a Hyatt está valendo 8 bi hoje. A Oi, com quanto tempo aí que existe, está valendo 5. A ideia deles, a Marriott tem 1,28 milhões de quartos, eles vão bater isso em breve. A ideia deles não vai demorar muito para conseguir isso. A média que as pessoas, geralmente, que uma rede começa a negociar com o proprietário para uma conversão de hotel, desde a primeira conversa até o fechamento, é em torno de 11 meses. Eles estão fazendo isso em 10 dias. Quer dizer, esses argumentos todos que você colocou é um negócio que vira muito rápido. Uma coisa que você falou aqui que eu achei bem interessante, e até vou aprofundar um pouco, que é a da Orbis, que é o aplicativo deles, que eu achei sensacional. Assim. Ele está projetando ocupação e receita, já fazendo uma avaliação de milhares de cruzamento de dados. Então, assim, o cara ofereceu para esses hoteleiros que estavam fazendo tudo no chute, a precificação e a análise, zero de análise de mercado, né, que olha a concorrência, vai lá, o cara está botando R$100, eu vou botar R$5 a menos, é assim que funcionava até então, falando sobre data science com eles, né, uma coisa que talvez extremamente inacessível para hoteleiros independentes, pequenos e tudo mais. Então, assim, incrível, né? E mais recentemente, a gente está falando aí de final de 2017, eles entram com o Oi Home,
que é a concorrência do Airbnb. O que o Airbnb fez ano passado? Foi lá e deixa eu dar uma investida aqui, então, para a gente ficar juntinho. Vamos unir forças? Olho neles, olho neles. O Airbnb já foi lá. Então, assim, hoje eles têm SoftBank, Sequoia Group e Airbnb, cara, investindo. Então, os caras estão bem pra caramba, assim, incrível, incrível. Costumava dizer, né, é uma empresa feita para durar, tá certo que eu estou fazendo uma aposta muito alta te falando isso, que é uma empresa que tem 4 anos, tem né, o Ritest tem 25 anos de idade, tem algumas polêmicas em relação a ele, né, ou seja... vamos falar dos contrapontos, né? Vamos lá, daqui a pouco eu quero te ouvir. Mas quando você olha, por exemplo, teve um estudo que eu adoro, esse estudo foi publicado pela JLL. Você conhece esse estudo? Acho que foi publicado em 2017 sobre a hotelaria brasileira. Não vamos falar da hotelaria global, mas estou falando mais do Brasil porque eles já estão presentes no Brasil. Esses hotéis que eles colocam como target, que são até 20 apartamentos, eles representam, segundo esse estudo da JLL, algo em torno de 30% da oferta de hotéis no Brasil. Ou seja, faz sentido. 3.700. O Brasil, segundo esse estudo, tem algo em torno de 10.300 hotéis, né? E 3.700 hotéis são aqueles que têm até 20 quartos, que são independentes. Você imagina o addressable market, como a gente fala em inglês, né? O mercado potencial para esse Oio, né? Para essa empresa, só no Brasil, né? Sem contar... Nossa Senhora! Brasil, Ásia, Europa, lugares onde tem ainda uma hotelaria independente. Os Estados Unidos vai ser um pouco mais... talvez um pouco mais complicado, mas acho que tem mercado no mundo inteiro. Os Estados Unidos é mais complicado, mas, de novo, por isso que eu acho que é extraordinário esse nicho que eles pegaram, porque é tudo que está abaixo do radar. Você sabe qual é o mercado potencial dos Estados Unidos para esses caras? 18 mil hotéis. Olha só, isso que é ruim. Isso é um mercado ruim para eles. Só isso. Isso é um mercado ruim. Só isso. Vamos falar do outro lado, né? Porque hoteleiros, budget e, inclusive, alguns mid-scales não estão contentes com a Oio. Então, tem várias coisinhas aqui para a gente falar, mas a coisa principal da reclamação é precificação predatória. Por quê? Porque eles estão usando desses fundos monetários aí. Isso agora eu estou falando palavras dos hoteleiros tradicionais, tá? Usando o fundo monetário para conseguir descontos desleais. Então, assim, já se falou em dumping praticamente de mercado. E aí, hoteleiros na Índia, eu não sei exatamente quanto é que tá a rúpia, tá? Mas, assim, eu tinha valores em rúpias. Hotéis que se vendiam a 2.000, 2.500 rúpias estão por 800, 900. Então, assim... Com a marca Oio. Com a marca Oio, então deu uma... O mercado todo tá baixando. Então, assim, esse é um dos maiores contrapontos. Para você ter uma ideia, eu cheguei a achar reportagens que falam que os hoteleiros indianos mais tradicionais de mid-scale e econômico estão querendo se juntar para abrir um processo, enfim, para parar a queda de preço que eles estão levando o mercado inteiro para baixo. Então, a gente ainda... Eu fico imaginando mais essa questão no Brasil. A gente já fala tanto em guerra de preço. Eu não acho difícil esse tipo de conversa começar a chegar aqui, viu? É interessante. A gente tem que ver o que eles estão... Qual é a estratégia por trás disso. Porque uma coisa é você dar o tempo necessário para que a marca e aquele empreendimento possa servir de gosto ao mercado. A gente chama de penetração, estratégia de penetração. Então, você baixa o preço para permitir que o mercado, né, conheça e assimile. E a outra coisa é eles entrarem realmente com o poder financeiro que eles têm, como você falou, e não ter controle sobre essa queda generalizada de preço. Porque a nossa indústria é uma indústria extremamente sensível em relação a essas práticas de preço, né? Ou seja... Se você derruba por muito tempo, você depois gera uma reação em cadeia. A rampa depois é muito demorada, é difícil. Nesse momento agora, inclusive saiu
há um tempinho, há pouco tempo, o estudo do FOB, de como é que está, uma fotografia de como é que está a hotelaria nesse momento. Resumo da ópera: ocupação está voltando, quer dizer, a demanda está retornando depois de alguns anos mais difíceis, mas a diária média ainda não está acompanhando. Nós lançamos a marca Bis no Brasil há 12 anos atrás. Todo mundo ganha, porque os hoteleiros que começaram a sentir o impacto, né, de uma modernização e de uma profissionalização do serviço, eles começam a se movimentar. Então, esse claro. É um ponto muito bom na nossa indústria, que é uma indústria também extremamente competitiva aonde quer que você esteja, qualquer segmento que você atue. Ela é sempre muito competitiva a partir do momento em que você tem competição. Porque se você está lá bem, né, é o hotel da cidade, é a localização maravilhosa, e você tem uma demanda, né, as pessoas fazem fila para ficar no seu hotel, você acomoda, né? A gente tem essa lição do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um mercado que durante muitos anos, até antes um pouco da Copa do Mundo, nadou de braçada, né? Cobrava, eu me lembro, situações em que você tinha que pagar, sei lá, R$900 por um hotel de péssima qualidade, né? de 3 estrelas em Copacabana, e que os caras disseram: se você quer, você quer, se você não quer, pode ir embora. Porque é exatamente isso. Quem vai dar o tom é o mercado. Mas, em geral, é sensacional. A gente tem que admirar um movimento disruptivo desses e realmente tomar cuidado em questão de precificação para ver se até onde a coisa vai acontecer, né? E olho neles. Muito bom. Dica, Paulo. Você começa? Você vai dar uma dica de cultura ou de desenvolvimento? De desenvolvimento. Eu sou a louca dos livros. Adoro ler. Sempre gostei muito, tanto de coisa de negócios quanto de para lazer também. E eu quero dar uma dica desse livro aqui. Tá dando para ver? David Rock. Sobre liderança, esse cara, eu sou fã, leio bastante sobre David Rock, para líderes, para gestores. Esse livro vale muito a pena. O título já é bem interessante, né? Não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. Ele acaba com a questão da liderança impositiva, da liderança aquela antiga, né? de impor, a liderança impositiva, que não agrega mentes e corações. E, em geral, assim, para dar um overview rápido disso, uma coisa bem prática. Ele, aliás, é muito prático. Ele vai falar, inclusive, de frases, de perguntas, de como é que você conversa, como é que você dá um feedback para um colaborador, né? Então, um exemplo simples que eu peguei aqui, por exemplo, é é cheio de post-it, ó. É engraçado, eu também marco meus livros tudo com post-it. É estudo mesmo. Tem muito líder que está ainda com foco no passado, né? Então fica no porquê. Olha que interessante. Ele fala que o líder com foco no passado fica só perguntando por quê. Então, por que você não conseguiu atingir seus objetivos? Por que você que isso não aconteceu? Por que você fez isso? Por que isso não está funcionando? Tudo isso é foco no passado. Tudo isso é crítica pela crítica. É você querer achar culpado. Isso é imaturo. Isso é antigo. Isso não funciona mais. E ele fala: troca a frase por o quê. Então, o que você precisa para fazer isso dar certo? O que a equipe precisa para vencer? O que falta para você bater a meta? O que a gente precisa fazer para isso funcionar? Isso é foco no futuro. Então, assim, o cara é sensacional, ensinar as pessoas a pensar. Inclusive, ele fala, o slogan dele é a liderança tranquila. É o Quiet Leadership. Tudo focado em liderança tranquila. Achei sensacional. Mexe um pouco no ego, né? Dos novos líderes aí. Porque a nova geração exige líderes assim. Não existe mais espaço para líderes que querem impor as coisas. David Rock, é a minha dica. Bom, eu vou comprar. Eu nunca li o David Rock, mas eu acho que esse capítulo relacionado à liderança ele é muito importante. Vale a pena até um tema. Eu escutei uma frase outro dia que dizia que você, principalmente agora essa juventude, essa geração mais nova dos millennials,
eles normalmente, em 100% dos casos, eles decidem entrar na empresa pelo projeto da empresa e pelos valores da empresa, e 100% que sai da empresa sai pela Por causa mediocridade do seu chefe. do líder. É. Porque não é a questão da mas a cultura da empresa. Cara, não é empresa, não tem contato com essa entidade chamada empresa. Eu tenho contato aqui, ó. A empresa é o que meu líder fala para mim que é o exemplo dele, né? É isso mesmo. Isso aí. Boa. E você? A minha vai ser Vamos para a parte fun. A minha vai ser de cultura. Aqui em Paris, eu tenho um ateliê de Lumière, eu acho que chama-se Ateliê das Luzes, eu acho que vale a pena vocês darem uma busca no Google. É uma antiga fundição que ficou fechada durante muitos anos e depois, em 2016, ela foi reaberta com uma proposta muito interessante de trabalhar um projeto artístico de artistas consagrados. O último projeto que eles tiveram foi com Klimt, em que a pessoa ela entra dentro da obra. Então é um espetáculo que reúne não só a experiência de você viver a obra do artista, mas também você sentir através de um jogo de luzes e de sons toda aquela intensidade que o artista queria exprimir pintando. Você aparece, a gente faz depois às 6 ao vivo na Cidade das Luzes, tá bom? Sensacional. Gabi, até mais. Um beijo para você, pessoal. Um abraço e até o próximo Beijo. Depois das 6, tá? Tchau, tchau. Até mais.